Olá, meu amigo da loja do concurseiro, eu sou o professor Gilson Fernandes e eu sou professor de informática da loja do concurseiro. Hoje nós estamos aqui muito felizes justamente por conta do lançamento do edital da Polícia Militar de Sergipe, tá? O edital foi lançado, prevê aí 300 vagas, ambos os sexos, e a loja do concurseiro, dentro de sua estratégia para te aprovar no concurso da PM de Sergipe, está fornecendo aulões no YouTube gratuitos para você poder sentir como é que a loja do concurseiro trata os concursos em que ela entra na parada. A gente entrou no barco contigo, a gente quer que tu seja aprovado na PM de Sergipe, e dentro dessa estratégia a gente está fornecendo esses aulões gratuitos, justamente para te sentir como a organizadora do teu concurso vai tratar todos os assuntos da tua prova. E ele pede dentro do teu edital, o concurso, que você tenha noções sobre informática. Quem vai fazer a tua prova é a IBFC, tá? Uma organizadora bastante tranquila para fazer concurso público, ela se atém ao edital, aqui e ali ela carrega um pouco na parte técnica das questões, mas a gente trouxe aqui algumas questões realizadas por ela recentemente em concursos públicos que ela realizou, e vai dar para te sentir como o assunto informática é cobrado na prova, ok? Vamos começar nosso aulão pelo YouTube, começando pela nossa primeira questão. Ele coloca aqui o seguinte, olha. Ao digitar uma URL, aí ele coloca aqui, olha, o http, ele dá lá aqui, 170.66.11.10.2.80. Na barra de endereços de um navegador, ou seja, ele digitou essa URL na barra de endereços de um navegador, o usuário está tentando conectar-se a um servidor web, utilizando a porta do servidor. Presta bem atenção, linguagem bastante técnica, quem não é da área de informática pode até se enrolar com uma questão, mas não esquenta a tua cabeça que a gente está aqui justamente para te explicar isso. Primeiro, o que é URL? URL significa Uniform Resource Locator, é o local onde um recurso ele é localizado na www, na web. Existe nos provedores de internet um servidor que a gente chama de servidor www. É justamente onde as páginas dos clientes que contratam esse provedor penduram as suas páginas na web, fornecem essas informações através de páginas de hipermídia e hipertexto, que são as páginas da web. Nesse servidor existe um endereço do servidor, existe uma porta para acessar justamente o recurso www. Quando se usa um browser, e essa URL, essa estrutura de endereçamento, tá? Ela precisa ser digitada na barra de endereço. Sim, Gilson, é um recurso utilizado, mas o que é esse endereço? É justamente, como eu te falei, aonde a página está armazenada nesse servidor, tá claro? Uma URL, ela é composta por todo aquele endereço que tu observa na barra de endereços do teu browser. Esse http www.lojadoconcurseiro.com.br /concursos /PM de Sergipe /aulão /YouTube /info.html. Para tudo isso, tá? Tu vai chamar de URL. Só que o recurso na web, ele pode ser localizado ou através desse endereço que eu acabei de te dar, da URL, ou através do IP. O IP é a estrutura de endereçamento da internet. Por exemplo, esse 170.66.11.10, isso aqui é um endereço de IP. O IP é o endereço da internet, é um número de 32 bits, composto por 4 grupos de 8 bits cada. Olha, aqui tu tens 8, 16, 24, 32. Gilson, eu não estou vendo esses 32 números, é porque ele está sendo mostrado para você de forma decimal, tá ok? Então essa aqui é a estrutura de endereçamento da internet. Só que tu observa o seguinte, que depois dessa barra, tu tens todos os grupos divididos por pontos. Aí aqui tu tem 2.80, tá? Essa aí é justamente a porta que o HTTP está solicitando para poder acessar o recurso. Deu para entender? Por exemplo, a internet, ela é uma rede composta por camadas. Você tem uma camada física, uma camada lógica, uma camada de rede, uma camada de transporte, uma camada de aplicação de serviços.
Essas camadas são todas conectadas através de portas, para os pacotes que estão navegando, sendo transportados dentro da rede, poder navegar de uma camada para outra. Cada porta dessa serve a um determinado protocolo da internet. Por exemplo, a porta 80, ela serve ao protocolo HTTP, tá? Então, quando um recurso entra, digamos, na camada de transporte, o TCP, que é o responsável por transportar tudo, identifica que aquilo é uma página da web, porque entrou pela porta 80. Então, depois dessa estrutura todinha completa aqui, olha, desse HTTP, 166.11.10, aí tu observa que vem 2 pontos e o 80. Se ele colocar isso na tua prova, ele está dizendo que o recurso está sendo solicitado através da porta 80. Então ele coloca aqui, olha, ao digitar essa URL na barra de endereços de um navegador, o usuário está tentando conectar-se a um servidor web utilizando a porta 80. Tá claro? Gilson, se ele tivesse a porta 23, seria através da porta 23. Gilson, se tivesse a porta 50, seria através da porta 50. Então, tu sempre vai observar isso através desses 2 pontos no final desses quatro grupos de algarismos aqui, ok? Então, nesse caso aqui, entre as assertivas, olha, a gente tem aqui a letra A, o 10, o B, a 11. Olha, não é o 10, não é o 11, é através da porta 80, tá ok? Então, a primeira questão que a IBFC fez nesse concurso público, a resposta correta é a letra C, ok? Bacana? Vamos ver a nossa segunda questão do nosso aulão. Ele coloca aqui o seguinte: relacione o tipo de rede da coluna da esquerda com a respectiva abrangência de cobertura dessas redes da coluna da direita. Ou seja, ele dá aqui alguns tipos de rede e aqui ele dá a abrangência, ou seja, a área de cobertura ou a área de dispersão entre as máquinas. Então vamos ver aqui, por exemplo, uma rede WAN. O que é o WAN? WAN significa Wide Area Network. São as redes de área larga, são as redes de longa distância. Nesse tipo de rede, as máquinas elas estão conectadas em áreas geográficas bem distas. Por exemplo, as máquinas estão conectadas nas extremidades de um estado, as máquinas estão conectadas nas extremidades de um país, as máquinas estão conectadas interpaíses ou elas estão conectadas até mesmo intercontinente. O exemplo mais simples que eu posso te dar desse padrão de rede, tá? É justamente a rede que o teu estado pede que você tenha conhecimentos, que é a internet. A internet é uma rede de padrão WAN. Ela interliga outras redes menores que cobre toda a superfície do planeta através de um tipo de cabeamento que a gente chama de backbone, tá ok? Então essa rede ela consegue cobrir toda a superfície da Terra. Uma rede dessa de longa distância, uma rede de área larga, você classifica como sendo uma rede WAN. Então vamos ver aqui dentro da coluna que ele dá aqui, qual é o tipo que se enquadra dentro da WAN. Equivale a uma sala de 10 metros? Não. Equivale a uma cidade, 10 quilômetros? Não. Equivale a um continente, ou seja, uma área de cobertura de mais ou aproximadamente 1000 quilômetros. Positivo. Então, aqui no 1, a gente vai relacionar justamente com a nossa letra C, tá? Equivale a um continente, tá? Esse tipo de rede que dá essa cobertura ou até mesmo intercontinente. Aqui ele diz a rede MAN, no número 2, ele dá a rede MAN. O que significa MAN? MAN significa Metropolitan Area Network. São as redes metropolitanas, tá? Nesse tipo de rede, as máquinas já estão conectadas em áreas geográficas mais distas, tá? Por exemplo, dentro de uma região metropolitana. Gilson, o que é uma região metropolitana? Olha, dentro dos conceitos técnicos para a informática, uma região metropolitana ela se forma quando municípios vizinhos a uma metrópole, ou seja, uma capital, se expandem em população até se ligarem aos limites populacionais da própria capital. Por exemplo, você tem a região metropolitana de São Paulo, você tem a região metropolitana aí da tua cidade, tá? Da tua capital, tu tem a região metropolitana de cada capital, tem os seus municípios vizinhos, desses municípios, as populações se ligando ao município, à capital, você forma uma região metropolitana. Uma rede metropolitana, ela já cobre essa área geográfica maior, tá? Por exemplo, redes de TV a cabo.
As redes de TV a cabo, elas vão e cobrem justamente toda uma região metropolitana. Geralmente ela tem um centro de distribuição e dali o cabeamento, ele justamente cobre toda essa região. Então nós teríamos aqui dentro da rede MAN, uma rede que equivale a uma sala de 10 metros? Não. Equivale a uma cidade, tá? É uma área de abrangência, digamos, 10 quilômetros ou mais. Então o número 2 aqui a gente relaciona ele com a tua letra B, olha aqui, olha, tá? Equivale a uma cidade aproximadamente 10 quilômetros ou mais. O que seria PAN aqui número 3? PAN significa Personal Area Network. São as redes pessoais. Nesse tipo de rede, esse tipo de rede ela pode ser muito bem exemplificada pelas redes que as pessoas estão montando hoje dentro de suas residências. Hoje é comum você encontrar pessoas comprando aqueles roteadores wireless, conectando no seu ponto de acesso à internet e compartilhando a rede com todo mundo dentro de casa. Todo mundo na residência que tem celular, tablet, notebook, todo mundo acessa a internet através daquele ponto de acesso. Às vezes, até o vizinho, né, dá um jeito de se conectar a essa rede. Estou falando em tese, porque eu tenho certeza que você nunca tentou acessar a rede Wi-Fi do vizinho. Mas essas redes que as pessoas estão montando hoje dentro de suas residências, dentro do espaço geográfico da casa, para uso doméstico, sem fins comerciais, esse tipo de rede você chama de rede PAN, ok? Seria uma rede pessoal. Então, nesse caso aqui, olha, ela se enquadraria dentro de uma sala de 10 metros? Não, ela iria se equivaler aqui, equivalente ao medida em metros quadrados, tá? Por exemplo, é uma sala com 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, 30 metros quadrados, depende muito do tamanho, tá? É justamente a rede que você teria aqui a medida através de metro quadrado. Então, uma PAN seria uma rede pessoal, ela vai se enquadrar aqui na nossa letra D, equivale a redes medidas em metros quadrados, tá? Já você tem aqui a rede LAN. O que significa LAN? LAN significa Local Area Network. São as redes, tá, locais, são as redes locais. Esse tipo de rede, ela já tem algumas características que justamente classificam justamente a LAN. Por exemplo, uma LAN ela possui um espaço geográfico delimitado. Esse espaço ele pode variar entre 10, 100, tá? Ou 1000 metros, tá? 10, 100 ou 1000 metros. Ela possui uma tecnologia específica para ela. Ela possui geralmente ela é de propriedade privada e ela possui velocidades superiores aos outros padrões de rede. As velocidades que uma LAN pode alcançar, você não pode nem imaginar em outros padrões. Velocidades de transporte de dados de uma LAN, eles variam entre 10, 100 e 1000 Mbps, 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Como eu te falei, não tem nem como você imaginar essas velocidades em outras redes. Então, uma LAN, ela também possui um espaço geográfico delimitado ali, variando entre 10, 100 ou 1000 metros, que é o que ele está pedindo aqui nessa área. Então, nesse caso aqui, sobrou para a gente aqui, olha, equivale a uma sala de 10 metros, 10, 100 ou 1000 metros quadrados. Justo, que tipo de rede seria essa aí? Por exemplo, uma rede, um campus universitário. As máquinas não estariam distantes umas das outras a mais de 1000 quilômetros. Dentro de um prédio, elas não estariam distantes de um outro a mais de 100 quilômetros. E dentro de uma sala, as máquinas não estariam mais distantes umas das outras a mais de 10 metros. Tá ok? Então, nesse caso aqui, a LAN, a gente vai colocar aqui na letra A, ok? Então, aqui, olha, a WAN equivale a um continente. Uma MAN seria representada por uma cidade. Uma PAN, ela seria justamente representada por medidas em metros quadrados, e uma LAN, ela seria entre 10, 100 ou 1000 metros, ok? Então, nesse caso, tem uma setinha aqui, bora ver o que ele quer mais, tá? Ah, ele quer que a gente relacione, então tá. Você teria aqui A1C, A2B, A3D e A4A, não é isso? Então, a nossa assertiva correta aqui é a letra D. 1C, 2B, 3D, 4A. Segunda questão do nosso aulão aqui, que a gente está fornecendo para você sentir como a loja do concurseiro vai tratar o teu assunto na tua prova, tá ok? Da IBFC, a assertiva correta é a letra D, ok? Vamos ver a nossa terceira questão do nosso aulão do YouTube. Ele coloca aqui o seguinte, olha, questão de Excel, tá? Ele coloca aqui.
Com base da planilha do Microsoft Excel 2010 abaixo, ou seja, ele dá um pedaço da planilha bem aqui, tá? Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Aí ele dá essa função aqui do Excel. O que ele pede nessa função? Ele quer o seguinte, a gente já sabe aqui que é um cálculo de total, né? A gente sabe que é um cálculo de soma, ou seja, ele quer que totalize alguns valores que ele está dando como argumento dentro da função. Então ficaria assim, olha, soma para mim, faz o cálculo da soma para mim, aí ele coloca da célula 1 até a célula B2. Gilson, como é que tu sabe que isso aí é de A1 até B2? Por conta dos 2 pontos. 2 pontos dentro do Excel tem sentido de intervalo, tá? 2 pontos tem sentido de até. Então faz o cálculo para mim de A1 até B2. Dentro aqui do exemplo que ele está dando, da planilha, de A1 até B2. Numa seleção diagonal que a gente fizesse aqui, seria selecionada aqui a célula A1, A2, B1 e B2. Essas 4 células aqui seriam selecionadas. Então, tudo nessa fórmula, ele está mandando considerar essas 4 células aqui do cálculo, tá? Presta bem atenção. Se em vez dos 2 pontos, eu vou falar aqui em tese, tá? Isso não está na questão, é só para te dar mais informação. Ninguém veio aqui só para te dar gabarito. Presta bem atenção. Se em vez dos 2 pontos aqui, ele colocasse um ponto e vírgula, e aí, como é que você iria ler? Faz o cálculo da soma para mim com a célula 1 e a B2, ou seja, se tivesse um ponto e vírgula aí, ponto e vírgula é E, ele só iria somar essas 2 células aí, aqui a célula 1 e a célula B2, mas como tem 2 pontos, é até, ele vai somar todo um intervalo. Só que ainda, além de somar de A1 até B2, aí sim tem um ponto e vírgula. Isso significa E3. O que ele está mandando fazer? Além de somar esse intervalo, ainda quer que acrescente ao cálculo o número 3. Tá ok? Então, como é que ficaria? Somar de A1 até B2. Então, de A1 até B2, quanto é que dá? 1 mais 4, 5, mais 2, 7, mais 5, 12. Não é isso, tá? 1 mais 4, 5, mais 2, 7, mais 5, 12. Beleza, então o resultado disso aqui dá 12. Só que ele ainda está mandando acrescentar o número 3, somar com o número 3. Então 12 mais 3, quanto é que dá? 15. Bacana? Dá 15. Tem alguma coisa aqui? Olha aqui, a nossa assertiva correta aqui já é a letra B. Tá ok? Ele somou essas 4 células, os valores constantes dessas 4 células e acrescentou ainda o cálculo, somou mais o número 3. Então, a assertiva correta da terceira questão é a letra B. Bacana? Meu querido, isso aqui é só uma palhinha, tá? Do que a loja do concurseiro está oferecendo para você dentro do seu curso para você fazer o concurso público da PM de Sergipe. A loja do concurseiro, ela tem uma história em aprovação de PMs, tá? Nós fizemos a PM do Piauí, foi um sucesso extraordinário. Fizemos PM do Maranhão, aprovação em massa, PM da Bahia, agora recentemente a PM de Tocantins e agora chegou, todas as PMs quase a gente está fazendo. E agora chegou a tua vez. A loja do concurseiro montou uma estratégia especial para você ser aprovado no seu concurso público da PM de Sergipe. A loja do concurseiro, dentro da sua proposta de ensino à distância, ela está oferecendo para você um curso completo para a PM de Sergipe, onde você vai ter acesso à teoria de todas as disciplinas que o teu concurso pede, tá? Que você tenha noções através de videoaulas. São muitas videoaulas, tá? E além das videoaulas, você vai ter exercícios comentados pelos professores. Ainda dentro da estratégia, além das videoaulas e dos exercícios, você vai ter 2 simulados. Gilson, o que é isso? A loja do concurseiro, ela simula o climão de prova. A gente monta aqui, junto com toda a equipe, a gente monta questões inéditas dentro do perfil da IBFC, justamente para você ver que tu não vai encontrar essas questões na internet, são questões inéditas, tá? No perfil da IBFC, para você sentir justamente como é que a IBFC vai cobrar esses assuntos na tua prova. Então a gente monta uma prova igualzinho do teu edital, com todas as disciplinas, com todos os conteúdos, para você sentir como é que está a tua preparação. Então a gente vai fazer 2 simulados, já está incluído no teu curso, não tem que pagar nada extra, tá? Nós vamos fazer também uma revisão de véspera online. Essa revisão de véspera, mano, vai ter uma semana, tá? Para poder estudar, corrigindo questões. São mais de 12 horas de aula, cada um com um professor específico das disciplinas que o teu edital pede, justamente fazendo uma revisão online. E todo o nosso material, ele é apostilado. Você vai receber as apostilas, tá? Através do canal da loja do
concurseiro justamente em PDF. Olha, tudo isso, a melhor preparação para o teu concurso público da PM de Sergipe, a loja do concurseiro está numa promoção por apenas R$ 277. Só 277 tu vai ter acesso a tudo. Tu não vai ter que pagar extra por simulado, tu não vai ter que pagar extra por revisão, não, já está incluído no teu pacotão. Então vem te preparar com a gente. Olha, a loja do concurseiro, como eu te falei, a gente tem justamente uma tradição em concursos de PM. É só tu acessar o nosso site, Loja do Concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br, tem todas as informações do curso, e te inscreve, tá? Acessa o nosso canal do YouTube, tu vai ver lá os depoimentos dos outros concursos públicos que nós fizemos, tu vai ver lá toda aquela galera que foi aprovado. Dentro do Facebook, tu também tem a Loja do Concurseiro, aonde tu pode também ter contato com todo mundo que foi aprovado nos concursos, principalmente de PM, pela Loja do Concurseiro. Então vem com a gente, como a gente sempre diz, deixa o amador para lá, vem te preparar com profissionais do mais alto gabarito de preparação para concurso público. É a melhor equipe de concurso público do país, tu vai ter aqui na Loja do Concurseiro. Bacana? Então vem com a gente, te prepara com a gente. Vamos continuar, a gente não parou aqui não, tá? A gente vai continuar, ainda tem questão para resolver para ti. Vamos ver a nossa quarta questão do nosso aulão do YouTube. Ele coloca aqui, olha, no Microsoft Word 2010, quando o espaço é adicionado entre as palavras para que ambas as bordas de cada linha sejam alinhadas com as margens, a última linha do parágrafo é alinhada à esquerda, utiliza-se do comando denominado tecnicamente pela Microsoft de... Presta bem atenção. É uma questão de Word, versão 2010, que ele está fazendo aqui, tá? E ele pede justamente como é que é chamado esse tipo de alinhamento, organização de parágrafos. Olha, dentro do Word, você pode alinhar parágrafos de algumas formas. Por exemplo, você pode alinhar o teu parágrafo à esquerda, tá? Você pode centralizar o teu parágrafo, você pode alinhar o teu parágrafo à direita e você pode justificar o teu parágrafo, tá? Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Porém, no alinhado à esquerda, no centralizado e no alinhado à direita, o espaçamento entre as palavras, eles são idênticos, não tem diferença, tá? Você pode olhar, coloca alinhado à esquerda ou centraliza, tu vai olhar entre as palavras, tá? Os espaços são os mesmos, não tem diferença nenhuma. Porém, quando você manda justificar o parágrafo, tá? Para o texto ficar alinhado tanto à esquerda quanto à direita e a última linha alinhada à esquerda, o Word vai dar um migué. O que ele vai fazer? Para poder alinhar os dois lados do parágrafo, entre algumas palavras, ele vai lá e aumenta o espaçamento entre elas, tá ok? Justamente para alinhar nas duas margens. Então, justamente no tipo de alinhamento justificado, o espaçamento eles não são iguais, tá ok? Esse tipo de espaçamento dentro do Word é chamado de... esse tipo de alinhamento de parágrafo dentro do Word, ele é chamado de justificado, tá ok? Só ainda para te dar mais informações, no Word você pode alinhar à esquerda também com o teu teclado, tá? Ou qualquer outro alinhamento você faz com o teu teclado. Por exemplo, você pode alinhar à esquerda com Ctrl Q, você centraliza com Ctrl E, você alinha à direita com Ctrl G, e você justifica com teu Ctrl J, tá? Alinha à esquerda com Ctrl Q, centraliza com Ctrl E, alinha à direita com Ctrl G e justifica com Ctrl J. Então, esse tipo de parágrafo que é alinhado tanto à esquerda quanto à direita, ele é o texto justificado, é o parágrafo justificado. Então, aqui na quarta questão, a assertiva correta é a letra A. Bacana? Vamos ver a nossa quinta questão. Ele coloca aqui, olha. A partir do Microsoft Office 2007, o Microsoft Office usa formatos de arquivos baseados em XML. Portanto, esses formatos, extensões de nomes de arquivos também se aplicam ao Microsoft Office 2010. Identifique a alternativa que apresenta o tipo de arquivo que não corresponda a esse padrão de extensão. Olha só, presta bem atenção. Se você chegou a mexer no Word de 2003, existe a questão a partir de 2007. Eu sei, deixa a gente só dar uma voltadinha lá atrás para você entender, tá? A partir até o Word de 2003, você deve estar lembrado, se você chegou a mexer no documento, no programa 2003, você lembra que o Word salvava com a extensão DOC, tá?
Só que quando 2007 foi lançado, apareceu um X a mais na extensão. Por exemplo, era doc, passou a ser docx. No Excel era XLS, passou a ser XLSX. No PowerPoint era PPT, passou a ser PPTX. O que é esse X a mais na extensão? Esse X a mais é justamente por conta da tecnologia XML que a Microsoft foi lá e embutiu nesses documentos, tá? Essa tecnologia XML é uma espécie de criptografia, tá? Que é embutida no documento. Essa tecnologia embutida no produto do aplicativo faz com que esses documentos, esses arquivos criados nos aplicativos do Office fiquem mais seguros. Esses documentos que são gerados nos aplicativos do Office, eles não permitem que na sua estrutura sejam ativadas macros, tá? Gilson, o que é uma macro? Macro é uma forma de você fazer com que o programa execute algumas ações de forma autônoma para você, tá ok? Só que essa facilidade do programa abriu um precedente no mercado para se criar um tipo de vírus que nós chamamos de vírus de macro. Os vírus de macro, eles infectavam esses documentos gerados no Office e danificavam os documentos. Digamos, na hora que você mandava imprimir, ele trocava a letra S pela letra Z. Na hora que você mandava imprimir, ele separava todas as palavras em sílabas. Deu para entender? Então, esses documentos eram vulneráveis. No momento que a tecnologia XML foi embutida no documento, esse tipo de macro não se ativa mais. Então, um documento que é salvo com a tecnologia XML, ele não permite que na sua estrutura sejam ativadas macros. Tá ok? Então, nesse caso aí, justamente a função dessa tecnologia XML. Aí ele coloca aqui que qual dos tipos de arquivo não corresponde a esse padrão de extensão, ou seja, do Office, tá? Então, aqui, olha, na letra ele coloca documento do Microsoft Word, .x. E Gilson, é essa, né? Não. Mas, Gilson, tu falaste que a extensão do Word é docx, D-O-C-X, tá? Positivo. DocX é a extensão padrão que o Word vai usar para poder salvar todos os documentos dentro dele. Porém, dentro do Word, você pode criar documentos e usar esses documentos como modelos. Por exemplo, faz de conta que você está aí trabalhando na PM de Sergipe e durante um tempo você fica trabalhando em atividades administrativas. E todo dia você tem que digitar recibos, requerimentos. Aí você vai digitar um recibo, tá? Você tem que inserir o cabeçalho e rodapé da PM de Sergipe. Você vai fazer um requerimento, tem que inserir cabeçalho e rodapé. Não precisa tu fazer isso todo o tempo. Cria um documento, uma espécie de papel timbrado da PM de Sergipe, tá? Coloca brasão, organiza todo o documento para uma espécie de papel timbrado e manda salvar como modelo. Vai lá e salvar como, tá? E manda salvar como .x. O Word pega essa página que você criou, justamente esse documento, e salva dentro da pasta de modelos. Toda vez que você dentro do Word pedir para criar um novo documento, o Word vai te pedir, mano, como é que tu quer criar esse documento? Tu queres partir de uma página em branco ou a partir de um modelo? Tu seleciona o modelo, abre o teu papel timbrado da PM de Sergipe, faz o teu recibo, faz o teu requerimento, salva como docx e ele preserva a extensão .x salva dentro da pasta inalterada, tá ok? Então isso aqui sim, pertence sim, ele quer saber o que não corresponde, tá? Nesse caso aqui, .x é uma extensão do Word sim, tá? Aí na letra B ele coloca aqui, documento do Microsoft Word docx, positivo, tá? Docx é a extensão padrão para que o Word vai salvar os seus arquivos. Aí ele coloca aqui, modelo do Microsoft Word modx, isso aqui já não existe dentro do Word, tá? Isso aqui já não existe. Ele queria dizer o que? Esse mod aqui é modelos? Não, a extensão de modelos é a .x, tá? Então isso aqui não existe, isso aqui não é uma extensão do Office, nem nenhum programa do Office. Então nesse caso, o arquivo que não corresponde a esse padrão de extensão é justamente o modx. A assertiva correta aqui no caso, tá? É a letra C. Vamos ver se as outras realmente estão corretas. Ele coloca aqui, olha, pasta de trabalho do Microsoft Excel XLSX, tá certo? É o padrão com que o Excel salva as suas pastas. Apresentação do Microsoft PowerPoint PPTX, positivo. É a extensão padrão que o PowerPoint ele cria as apresentações dentro dele. Tá ok? Então, quinta questão do nosso aulão aqui do YouTube, tá? A assertiva correta da quinta questão é a letra C. Bacana? Vamos ver a nossa sexta questão? Ele bota aqui, olha. O vírus C, também grafado como o Win32/C, desenvolvido em 1998 com as iniciais do seu criador Shen-Yan Hao, apaga a BIOS, Basic Input Output System,
e o MBR, o Master Boot Record. No dia 26 de abril, exatamente no dia 26 de abril, quando aconteceu um desastre nuclear. Este vírus é mais conhecido pelo nome, olha, mano, parece uma questão até mesmo de, lá de geografia, né, atualidade, não é o caso que não é atualidade, mas isso é justamente cobrado. Mas preste bem atenção, nessa questão aqui o cara quebrou um galho tremendo. Por quê? Ele te deu uma dica extraordinária dentro da questão. Ele falou, olha, quando aconteceu um desastre nuclear, tá? A gente teve aí vários desastres nucleares, inclusive recentemente a gente teve um acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão, por conta daquela tsunami. Mas um dos maiores acidentes nucleares que teve no mundo, que inclusive até hoje tem repercussão, foi um acidente nuclear justamente em Chernobyl, na usina de Chernobyl. Tá? Em Chernobyl, muita gente morreu, até hoje tem pessoas lá que têm problemas de câncer, má formação genética por conta dessa explosão. Aí o cara, bem sarcástico, tá? O Shen Yanhao, quando ele fez esse vírus, ele resolveu batizar com esse nome, Chernobyl. Justamente o Chernobyl, ele detona no sistema justamente as informações da BIOS. Gilson, peraí, cara. Eu sempre estudei que a BIOS, ela é estática, ela é gravada em fábrica, ela não consegue ser mexida. Positivo, tá? Ela já vem pronta de fábrica, mas as mais modernas, elas podem ser atualizadas, tá? Esse tipo de algumas delas, quando elas começaram a ser atualizadas, foi justamente aí que esse vírus surgiu por conta de que não existia ainda proteção. Mas é um sistema extremamente melindroso. Mas você atualizar uma BIOS, o que acontece? O novo sistema que está entrando nela, ele tem que imediatamente provocar a saída do outro. Se der algum problema ali, digamos um pico de energia, algum problema ali nessa atualização da BIOS, mano, pode jogar a placa-mãe fora, ela não vai prestar para mais nada. Tá ok? E somente em condições especiais. Mas esse tipo de vírus ia lá e corrompia as informações do sistema básico de entrada e saída do teu sistema e também corrompia o MBR. O que é o MBR? MBR é o Master Boot Record, tá? É o sistema mestre de carregamento do sistema operacional. É justamente a parte do disco aonde os arquivos de inicialização do sistema operacional estão. Tá? Então, quando o boot vai ser realizado, Gilson, o que é boot? Entenda o seguinte. Boot não é o processo de carregamento de um computador, não é ligar o computador. Boot é o processo de entrada do sistema operacional na memória RAM. Quando o teu sistema operacional começa a ser carregado na memória RAM, para isso a gente chama de boot, tá ok? Então, essas informações que estão nesse MBR aqui, tá? Que ele diz bem aqui, essas informações que estão ali, elas vão indicar justamente quais os arquivos que precisam ser carregados. Tá ok? Então, nesse caso, esse tipo de vírus, ele detonava tanto as informações da BIOS, como também essas informações de carregamento do sistema operacional. Ele danificava o sistema de boot do teu computador, tá ok? Então, nesse caso aqui, qual é o tipo de vírus que teve esse acidente nuclear? O Chernobyl. Ele colocou, inclusive, olha aqui a bandalheira do cara, olha. Ele colocou Fukushima, e a pessoa pode dizer, mano, foi feito por um chinês, né, o Shen Yanhao, tá? Não, mas nesse caso aqui, não é Fukushima, foi o acidente de Chernobyl, e o vírus que faz isso é o Chernobyl. Então, sexta questão, assertiva correta é a letra D, ok? Vamos ver a nossa sétima questão. Ele coloca aqui, olha, dadas as alternativas abaixo, qual a única que identifica corretamente as especificações técnicas de hardware de um atual microcomputador? Então ele dá aqui algumas configurações, né, de hardware, justamente para a gente identificar qual seria uma configuração atualizada de um sistema de computador. Então ele coloca aqui o seguinte, olha, na letra A, Intel Core i7, tá valendo. Um processador Core, o pessoal chama de Core i7, tá? É o Core i7. O processador da Intel Core i7 é um dos melhores processadores, de ponta, inclusive tá no mercado, tá? E é um processadorzão, então isso aqui tá valendo. Aí ele coloca aqui, HD de 4 GB. Mano, isso aqui não existe mais.
Pode até existir, tá? Se você for aí lá encontrar um museu da informática, você pode até encontrar um HD desse ainda, mas hoje isso não existe mais. Você encontra pendrive de 4 GB, até difícil, né? A maioria da partir de 8, tá? Você encontra cartão micro SD de 4 GB, mas HD de 4 GB só se fosse lá para 1990, ainda sendo chamado de Winchester, tá? Mas isso aqui então não existe, tá? Ele não quer atual, as configurações técnicas de rádio de um microcomputador atual, aí ele ainda coloca aqui, olha, RAM de 500 GB. Mano, onde é que tu vai achar isso? Tá? Apesar, mesmo os sistemas sendo de 64 bits, tu pode encontrar 64, 128, mas 500 GB, onde é que tu vai achar isso, tá? Então isso está fora de propósito, isso aqui não é uma configuração padrão para computador atual, tá? O processador está valendo, mas o resto a gente descarta. Então descarta logo a letra A, vamos ver a letra B. Ele coloca aqui, olha, Intel XP. Meu irmão, se ele está se referindo aqui ao processador do computador, lançaram ontem. Lançaram esse processador ontem, depois da meia-noite. Eu não tenho conhecimento, tá ok? Eu conheço o sistema operacional XP, o Windows XP, tá? Mas o processador XP, eu não sei qual é. Isso aqui não existe, tá? HD de 4 GB, mesmo comentário que a gente fez aqui. Memória RAM de 4 GB tá valendo, tá? Tu ainda encontra no mercado. Mas por esse Intel XP e HD, isso aqui não é uma configuração padrão. Vamos ver aqui na letra C. Intel Core i7, tá valendo, processadorzão. HD de 500 GB, perfeito, tá valendo, é padrão. Hoje você já encontra HDs de 1 TB, 2 TB, mas o padrão é encontrar ainda computadores de 500 GB, isso aqui tá valendo. Memória RAM de 4 GB, também tá valendo. Já existe de 6, 8, tá? 16 GB, mas ainda é padrão o de 4 GB. Então a letra C aqui, ela é a que pode justamente ser a assertiva correta. Então na nossa sétima questão aqui é uma configuração padrão, é uma configuração de um computador atual. A assertiva correta aqui é a letra C, tá ok? Vamos ver porque as outras estão erradas? Aqui, olha, na letra D, Intel Core i7, HD de 500 GB, ROM de 500 GB, ROM? Não, mano, a ROM não é a memória, tem RAM e tem ROM, mas de 500 GB isso não existe, tá ok? Aí ele coloca aí na letra E de novo, o Intel XP com HD de 500, esse aqui já é o processador que não existe, tá ok? Então, sétima questão, a assertiva correta é a letra C. Bacana? Meu querido, foi o que a gente trouxe aqui para você sentir como é que a IBFC vai cobrar o teu assunto no dia da tua prova e também como a loja do concurseiro pode te dar todo o suporte para você ter condições de fazer o teu concurso. Confia na gente, como eu te falei, a loja do concurseiro tem a melhor estratégia para você ser aprovado. Toda a nossa estratégia com aulões gratuitos do YouTube, com todas as disciplinas com videoaulas, os nossos são 2 simulados, uma revisão de véspera, todo o material apostilado e toda uma equipe de professores que é a melhor equipe para concurso público do país hoje, tá? E nós temos um sucesso extraordinário, principalmente em provas da Polícia Militar, tá ok? Eu espero sinceramente que essas informações te ajudem a você alcançar o teu objetivo, que é ser servidor da PM de Sergipe. Se você gostou da nossa aula, dá um like aí pra gente, incentiva a gente a trazer novas aulas aqui gratuitas para você, tu não tá pagando nada por isso, tá? E a gente está te trazendo essas informações. Dá um like aí no nosso vídeo, te inscreve no nosso canal, tá? E visita o site da Loja do Concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br. Tem nossa página, nossa fanpage também no Facebook, tem o nosso Instagram também, tu pode acessar tanto através do Instagram como no Facebook, tá? E também através do nosso canal do YouTube. Olha, muito obrigado pela tua atenção, espero te encontrar durante as nossas aulas ou na nossa revisão de véspera e a gente vai ver se traz um outro aulão para você. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima, querendo Deus.